Olá pessoal, bem-vindos ao GeekTube. Nesse vídeo a gente vai falar do Batman Modern Age Premium Format da Sideshow. É um Batman na escala 1:4, com tiragem limitada a 2.000 peças, fabricado em 2016, que apresenta um problema crônico no seu calção ou sunga, que é fabricado por um tecido tipo corino, também conhecido no meio como Mixed Media, que fatalmente em algum momento vai apresentar problemas. No vídeo específico a gente vai ver vai falar do restauração, do restore desse Batman, né, foi onde foi feito o restore da base e da roupa em si, mais o calção, e que é uma peça linda, com detalhes muito ricos, pintura exuberante, bem robusta, encaixes perfeitos, considerado no meio um Old Grail. Uma peça que vale a pena ser mantida na sua coleção, na coleção de qualquer colecionador. Então a gente vai falar disso durante esse vídeo. Essa é a figura original antes da reforma. Quais são os problemas e desafios? O problema principal é o calção, feito em material tipo corino, que tem uma borracha por baixo e essa borracha espalha por toda a roupa, por todo o tecido da peça. Não é possível precisar, mas isso vai acontecer. E aí também tem a questão desse braço esquerdo que não é removível, né? Isso dá um desafio. Aí um olhar mais de perto no tanto que fica danificado. Esse cinto também é um desafio, porque ele é colado, esse bate-cinto da figura moderna, versão moderna, que não é solta. Sobre a base, eu achei interessante reformar, porque essa pintura talvez não seja tão visível no vídeo, mas ela desgastou, perdeu cor, então assim ficou muito opaco em alguns lugares, desgastou, tipo ficou um tom de poeira. Então achei interessante também reformar. Então é possível ver um zoom aí, ó, essa parte aqui está bem gasta, e isso me levou a querer reformar essa base também, ou seja, repintá-la. Complementando, então o que reformar, o que restaurar? O corpo é uma parte principal a ser restaurada. Veja aí como é que fica quando você tira todo o tecido. Depois de retirar o tecido, basicamente você tem a resina. E tem que retirar todo esse excesso de tecido que fica entre as duas metades do corpo. E depois trabalhar essa junção para que não fique mais resíduo. Finalmente o emblema vai ser o desafio final, fazer o símbolo do Batman, que vai dar o complemento da figura. Não esquecendo, é claro, da base que já citamos, que deverá ser refeita toda a pintura. Mostrado então o que a gente precisa reformar, a gente precisa se valer de uma série de procedimentos e técnicas para chegar nesse resultado final aí, que é o nosso objetivo, que é a figura restaurada, que vai durar bastante tempo. Nesse processo de restauração, existem vários estágios, subestágios que descrevem ou no transcorrer desse processo de restauração. A gente quer sair desse estágio inicial, que é a figura sem nenhuma pintura, sem o tecido que foi retirado, ou seja, a resina praticamente crua, mas que precisa ser retratada, para chegar num estágio pré-pintura, que seria quase um estágio final, mas é o preliminar à pintura, que é o estágio após a aplicação do primer.
Muitas são as etapas necessárias nesse processo. Mas o importante que eu quero detalhar é que não necessariamente precisa ser um profissional para conseguir chegar nesse resultado. Ou seja, uma pessoa pode, comum, ou seja, amadora, pode chegar nesse resultado de restauração. Mas uma série de passos são necessários, ou seja, no mínimo é interessante que a pessoa tenha treinado, fazer alguns trabalhos anteriores. Tá? Destaco aqui que a escultura e a reforma em si é o processo mais trabalhoso durante uma restauração de uma peça desse teor. Muito trabalho vai ser gasto ou depreendido nessa reforma. Provavelmente vai ser a etapa mais demorada e mais longa. E no final, a pintura é provavelmente a etapa que demanda mais técnica, né? Uma etapa mais técnica. Então, assim, a gente pode relembrar que no início da demonstração, quase ali mais ou menos no meio desse vídeo, eu mostrei os escultores, que é bastante gente envolvida na escultura, e também às vezes tem um ou mais pintores envolvidos num trabalho de confecção da figura. Então, assim, igualmente, lembrando que uma só pessoa, em tese, pode fazer a restauração, tal como eu fiz, que não é muito comum, às vezes isso quando é feito profissionalmente, mais pessoas são envolvidas. Então, assim, não é tão complexo, mas exige treino, como tudo na vida. Então, treinar, praticar é importante, principalmente pinturas que têm técnicas, senão é certo que se chegar diretamente a mexer numa figura tal como essa, algumas barberagens serão feitas. Então isso com o treino isso pode ser evitado. Nesse vídeo eu não vou tratar dessas etapas, das técnicas utilizadas especificamente. Isso ainda eu vou trabalhar posteriormente, lançando outros vídeos mostrando estilo tutoriais, que aí eu vou ver como vou divulgar esse conteúdo, mostrando como é feito cada processo de restauração, que seriam aqueles estágios que eu acabei de descrever, tudo para chegar no seu objetivo final, que é a peça restaurada, uma peça que vai então conseguir durar bastante tempo, muitos anos, ou seja, considerando que é uma peça de 2016, a gente está em 2022, eu já comprei a peça, já adquiri a peça com defeito, ou seja, danificada. E é um tempo curto, considerando a peça, ela danificar em cerca de 5 anos. Então, assim, dar uma sobrevida muito maior para essa peça, essa restauração. Voltando à figura, falando das cabeças, né? Esse Batman vem com duas heads incríveis que não foram objeto dessa restauração. Finalizando então, vamos dar uma olhada nesse Batman com a outra head, com a segunda head mais de perto, dando uma olhada no símbolo que foi recriado e na pintura. Essa mão ali com o bumerangue é exclusiva. Agradeço a participação de vocês e peço que inscrevam no canal porque vou divulgar mais novidades em breve.